Bíblia lá em Lucas 14. A nossa vida, ela vai se construindo. Nós vamos experimentando muitas coisas no decorrer da vida e aquilo ali vai se tornando parte da nossa caminhada, da nossa história. E eu quero compartilhar com vocês um pouco a respeito disso. Cada um de nós temos um caminho a seguir. Cada um de nós temos um lugar aonde Deus quer nos levar. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje. E quando a gente olha para a grandeza de Deus, Ele olha para nós e Ele sabe realmente o lugar que Ele tem para cada um. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, a gente não sabe aonde nós vamos chegar. E é por isso que cada um de nós precisamos buscar esse conhecimento para que a gente não perca tempo na nossa caminhada. Quando a gente começa a amadurecer os processos da nossa vida, a gente começa a entender de forma mais clara. Me lembro que quando eu era adolescente ali, até jovem, ainda sou, né? E aí eu ficava pensando assim, o que vai ser da minha vida? A gente percebe isso muito os meninos costumam dizer, nos pré-jovens. O que vai ser da minha vida? Será o que eu vou conquistar? Será o que eu vou fazer? Qual profissão que eu vou exercer? Será que se eu vou arrumar alguém que vai poder, assim, caminhar comigo nos meus objetivos? Então a vida, ela precisa ser, de uma certa forma, orientada. Ela precisa, de uma certa forma, assim, ser esclarecida para cada um de nós. E aí quando a gente olha aqui em Lucas 14, ele fala a respeito de um planejamento. Nós precisamos planejar a vida. A vida, ela não vai sair corretamente do jeito que a gente organiza. Mas se a gente não tiver um roteiro básico, a gente se perde. Por que a gente vê muitas pessoas perdidas? Pessoas que se esforçam, mas não conseguem conquistar. Pessoas que se empenham, mas não conseguem concluir algo. Nós vivemos num tempo onde a gente encontra cada vez mais pessoas inconclusivas. Pessoas que não conseguem ter um ritmo. Pessoas que não conseguem ter uma constância. E as pessoas gastam fortunas para tentar achar essa tal constância, essa tal perseverança. Porque as pessoas começam algo, vai muito bem. A gente vê isso quando a gente atende algumas pessoas, elas dizem assim, olha, eu consigo ir muito bem em 2 semanas, 3 semanas, mas depois eu paro. Eles param de fazer algo que eles tinham colocado como objetivo entre casal, eles param de cumprir, às vezes, com uma dieta, eles param às vezes com um exercício, com uma academia. Então, o desafio de cada um de nós é sermos constantes. E a Bíblia nos orienta e nos ensina como ser constantes. E antes da gente ficar pensando em 1000 coisas, o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Lucas 14, tem uma passagem que é muito interessante, que ele fala o seguinte, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios de concluir? Para que não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que a verem vão zombar, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual rei, que indo para o combate, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular
com 10.000, se poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando a respeito de uma convicção, de uma posição a respeito daqueles que querem o seguir. Mas ele fala a respeito de uma conta que tem que ser feita antes de você colocar o pé na estrada. E algo interessante que ele diz o seguinte, olha, eu vou usar exemplos claros. Jesus ele sempre explicava por parábolas porque era a forma mais fácil de compreensão. E ele fala o seguinte, quando você vai começar uma construção, quando a gente é novo, a gente pensa numa construção, a gente pensa naquilo pronto. A gente não pensa no trabalho que aquilo vai dar. Quando a gente é jovem, imaturo, a gente pensa que a gente vai ter um casamento, a gente pensa que a gente vai ter uma casa, um trabalho. Mas você já percebeu que essas pessoas, às vezes, elas não sabem como que vai acontecer, elas apenas acham que vai acontecer. Então, quando eu era mais novo, eu falava, olha, eu vou comprar um terreno, eu vou fazer uma casa que vai ser assim, de 2 andares e tudo. Estava tudo pronto. Mas eu não conseguia pensar o processo que seria para construir essa casa. E muitas pessoas são assim, na mente, elas constroem tudo. Mas na hora que é para aquilo ser colocado em prática, ela não pensou como que aquilo ali pode se dar. E aí, ele fala o seguinte, quando você vai construir uma casa, antes de você iniciar, é importante que você tenha o quê? Um projeto. É importante que depois desse projeto, desse sonho, desse objetivo, você tenha um cálculo para você saber quanto tempo você vai gastar e se você de fato vai conseguir concluir. E ele fala assim, tem muitas pessoas que eles começam algo e eles vão muito empolgados. Quem já viu obra pela metade? Não vou falar do governo, não. Vou falar as obras das pessoas que a gente conhece. Que as pessoas começam a todo vapor e quando chega no meio da obra, o que elas chegam à conclusão? Eu não tenho dinheiro para concluir. E aquilo que era um sonho, algo tão esperado, se torna agora um pesadelo. Porque agora ele investiu toda a sua força, todas as suas reservas, o seu empenho, para que aquele lugar fosse um lugar de realização, de sonho, e de repente ele vê aquilo parado. E aquilo ali já não é para ele mais paz, aquilo se torna o quê? Pesadelo. Por quê? Porque é algo que não foi concluído. Então, Jesus usa um exemplo muito clássico, e a Bíblia é tão interessante que não fica velha. Olha quando que ele citou isso e hoje aplica nos dias de hoje. E ele fala assim, olha, antes de você começar, calcule até onde você pode. Tem pessoas que começam obras gigantescas. Obras assim que você fala assim, nossa. E eu já conheci pessoas que eles começaram aquela coisa assim que você falava, só que nunca acabou. E aí eu sempre falo para as pessoas, é melhor você pensar o tamanho que você é, o que você consegue fazer, para você ter começo, meio e conclusão. Então tudo na vida é assim. E aí ele começou a dizer o seguinte, quando você vai enfrentar alguma batalha, quantos de nós enfrentamos batalha na vida? Só eu? E ele fala o seguinte, até para você enfrentar uma batalha, você precisa calcular se você suporta isso. Quantas pessoas às vezes entram em guerras, em brigas, que às vezes ele não dá conta de ir até o fim. Tentam ajudar pessoas que às vezes eles não vão dar conta. E às vezes ele fala, mas eu tenho que ajudar, mas você consegue? A gente vê muito isso, pessoas que às vezes querem ajudar, às vezes um familiar em conflito, um casal que está em conflito, e aquilo ali está fazendo mal para a pessoa, mas a pessoa fala, mas eles precisam de ajuda, e às vezes eu falo assim, mas você é a pessoa que pode ajudar?
Você vai dar conta de carregar essa carga, esse peso? Não, mas o que eu vou fazer? Você vai levantar alguém que pode ajudar essa pessoa. Porque talvez não é você. Talvez isso vai trazer um transtorno, um problema. Quantas pessoas foram ajudar sem ter condições e elas saíram prejudicadas? Então ele fala a respeito de quando você vai enfrentar um exército, ele fala assim, você precisa saber quantos soldados você vai precisar para entrar na guerra. Se você vai precisar de 10 mil, se você vai precisar de 20 mil, ou se você não tem condições de enfrentar esse exército. Às vezes desistir na nossa vida não é sinal de derrota. Desistir de algumas coisas, muitas vezes é sinal de quê? De reconhecer o nosso tamanho. Porque ele fala o seguinte, se você perceber que você não consegue enfrentar esse exército, então você precisa se organizar para levantar a bandeira e pedir o quê? Paz. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não desisto. A gente precisa aprender a desistir de algumas coisas. Isso não é feio. Uma pessoa que faz um investimento e ele viu que aquele investimento vai trazer para ele um prejuízo e ele já tomou algum prejuízo. E ele quer insistir naquilo porque ele quer contar com a sorte. O que vai acontecer? Fala assim, o prejuízo vai ser maior. Eu fui atender uma vez um empresário que na verdade ele não era empresário, ele era um herdeiro. Ele ganhou uma quantidade e ele abriu uma empresa de um determinado ramo, e aquilo ali foi definhando com ele. Por quê? Porque ele foi entrar num lugar que era muito concorrido. Então, se ele punha o preço X, o outro punha menos X. E aí ele foi perdendo, e eu falei para ele, será que não é hora de desistir? Ele falou, eu não desisto. Eu não vou perder mais do que eu perdi. Eu tenho fé em Deus. Eu falei, eu também tenho. Mas vamos olhar pela condição? E ele falou assim, mas eu tenho mais uma parte da herança para receber e agora eu vou dobrar o meu investimento, porque aí vai dar certo. O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Porque ele não soube a hora de desistir. Fala para o seu irmão assim, tem horas que desistir faz parte. E eu não estou falando da pessoa desanimada, mas eu estou falando da pessoa que faz conta. E Deus nos ensina a fazer conta. Deus nos fala a hora de avançar e a hora de parar. Lá em Eclesiastes não fala que tem momento que é para a gente sorrir, mas tem momento que é para a gente chorar? A gente precisa perceber antes da gente avançar. E Deus nos deu essa sabedoria. Lá em Tiago ele fala, se falta sabedoria para nós, a gente pode pedir para Deus o quê? Então nos dá sabedoria. A gente precisa buscar em Deus essa percepção da vida, porque a gente percebe que tem muitas pessoas que não têm um roteiro claro, que não sabe de fato o seu tamanho, o seu potencial, e por outro lado, existem pessoas que têm potencial demais, mas por não se conhecer de fato, andam a vida inteira tentando. E eu vou te falar uma coisa, você não precisa ficar dando murros em ponta de faca. Você pode ser instruído e direcionado por Deus, porque a Bíblia te direciona a cada passo que você precisa tomar. Errais por não conhecer as Escrituras. Tem muitas pessoas que ficam assim, eu não sei o que fazer, e eu estou desesperado, eu falo, você já orou? Você está reclamando, tem 2 horas, você já gastou meia hora orando? Você já gastou meia hora lendo a Bíblia? Porque a Bíblia fala sobre muitas coisas. A Bíblia fala até quando a gente vai entrar numa briga. Ele fala assim, aquele que se mete na vida alheia, acho que é Provérbios 17, é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Ele fala assim, olha, tem hora, você não tem que entrar na briga. Uma vez um cara passou assim, tomou a bolsa da mulher e eu sentado em cima da moto, e ele saiu correndo, e a mulher olhou, você não vai fazer nada? Eu pensei, gente... Aí muitos podiam falar, você é omisso, né? Não. Ele não tocou na vida da mulher. Ele pegou a bolsa dela. Por que eu vou sair correndo atrás se o cara está armado? Ah, porque você é medroso? Não, porque não é o meu papel. A Bíblia fala que aquele que entra numa briga alheia é como aquele que segura um cão pelas orelhas. Eu tenho que ser esperto.
Eu tenho que entender o seguinte: tocou na mulher, eu vou ajudar. Levou a bolsa, não é meu papel. Por que se esse cara vai lá e dá uma facada, um tiro? Então, algumas coisas a Bíblia nos ensina. E tem muitas pessoas que entram em fria. Por quê? Porque acha que tem que dar conta de tudo, acha que as coisas vão acontecer assim. Não, fala assim: eu preciso ter um roteiro para a minha vida. Porque a gente vai aceitar qualquer coisa, a gente vai entrar em qualquer guerra, a gente vai começar alguma coisa para não acabar. Todos os dias você vai ser apresentado a você um banquete com muitas propostas. Mas se você não tem um propósito claro na vida, você vai ser aquele que vai querer sair comendo de tudo. A Bíblia fala que a gente tem que ouvir de tudo também, mas a gente tem que reter o quê? O que é bom. Então Deus quer trazer para cada um de nós um propósito claro, um roteiro pelo qual nós devemos seguir. E por esse roteiro, por esse objetivo, a gente vai até o fim. Por essas coisas claras que Deus fala para nós, a gente vai até o fim. Então eu não sei, até o final dessa reflexão, dessa mensagem, quais coisas que você vai querer avançar e quais coisas que você vai desistir. Porque tem algumas coisas que a gente está insistindo naquilo que não tem um futuro. E aí a gente precisa em Deus ter essa clareza. Muitas coisas acabam na nossa vida porque a gente não fez o cálculo certo. Tem coisas que não faz sentido. Porque algumas coisas que a gente entende de forma clara, aí as outras pessoas às vezes não compreendem. Porque os grandes homens, quando eles estavam fazendo uma grande obra, as outras pessoas não entendiam. Mas como aquilo era fruto de uma convicção, então eles perseveravam, entende? Então aquilo que às vezes a pessoa fala, vai lá e faz e tudo, e vai dar certo e tudo, e às vezes você fala assim, isso não está no meu roteiro, isso não faz parte do meu propósito, essa carga eu não suporto. E as pessoas cada vez mais, mas você tem que ir, você tem que fazer, e às vezes você tem a clareza de falar assim, a paz de dizer, não é para mim. Levantei a bandeira. Mas quando Deus, esse é o outro lado da reflexão, te direciona claramente a respeito do roteiro da sua vida, então tem muitas pessoas que às vezes falam, por que você vai? Por que você vai construir uma arca? Você está doido? Nunca choveu, mas esse é o roteiro que Deus mandou fazer. Mas o que você vai libertar um povo? Você nem fala direito, mas é isso que Deus mandou fazer. Está no meu roteiro, está no meu propósito, está na minha convicção. Mas você vai erguer uma cidade, Neemias, com gente desanimada, mas é isso que Deus me mandou fazer. Fala assim, propósito, roteiro, claro. Você sabe para onde você vai? Vez por outra eu gosto de voltar nisso, porque grande parte das pessoas não sabe onde que elas querem chegar daqui 5 anos. E muitas pessoas me respondem assim, eu não sei nem o que vai ser semana que vem, quanto mais daqui 5 anos. Mas quero te falar uma coisa, 5 anos está aí na porta. Ontem a gente teve o jantar e teve algumas pessoas que eu encontrei no ano passado. E ele falou assim, nossa, só assim para a gente encontrar, né? Eu falei, já faz 1 ano. 1 ano se passou. E passou muito rápido. Então é importante com que você descubra o roteiro que Deus tem para a sua vida. Para a sua família. Por que a gente muda tanto? A Bíblia fala que o homem inconstante, ele não vai conseguir os seus objetivos. O homem que cada vez pensa uma coisa, depois muda, agora eu estou com outra coisa. O homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponho que esse homem vai alcançar alguma coisa. Irmãos, quantos de nós, com tanto potencial, mas tanto tempo desperdiçado? Quantas pessoas que você conhece, com tanto dom, com tanto talento, mas desperdiçando o tempo que já é tão pouco. Tantos investimentos, tantas coisas. E lá em Tiago 1,8 ele fala assim, esse homem, essa mulher, não vai alcançar nada.
A gente não precisa conhecer de tudo e de todos e saber de todos os assuntos. Tem gente que quer conhecer de tudo, né? Tudo ele sabe. Não, eu prefiro conhecer coisas específicas, mas que elas contribuam para o crescimento e a construção que Deus quer para mim. Eu não preciso conhecer a Bíblia igual a gente acha que às vezes a pessoa fala assim, mas você deve conhecer de tudo, né? Eu falo, eu estou aprendendo. Mas aquilo que eu aprendo, eu quero colocar em prática. Eu não preciso, a pessoa que fala que vai ter uma mudança de vida, e agora eu vou fazer academia, eu vou nadar, eu vou fazer isso. Não, para. Faz um pouquinho, mas faz de forma constante. Faz de forma constante na sua vida. A gente não orienta ninguém a mudar do dia para a noite. Aqui, quem fez transformar água em vinho foi Jesus. A gente não fala para você que você tem que transformar. Ah, não, mas não. Mas seja transformado todos os dias, um pouquinho. Quando você olhar para trás e falar assim, semana passada eu estava um nível abaixo. Hoje eu estou um pouquinho mais adiante. Eu estou sendo transformado. Sabe por quê? Porque esse é o Evangelho. O Evangelho não é aquele que tira uma pessoa, veste uma roupa e faz dele um homem que agora mudou o jeito de falar, mudou o jeito de se vestir. Não, gente. O Evangelho é aquele que vem transformando na medida que você vai entendendo aquilo que é o roteiro que Deus tem para a sua vida. Aquilo que é a sua obra, aquilo que Deus te levantou todos os dias para fazer. Como líder, as pessoas às vezes falam assim, já falaram para mim, né? Hoje escuta quem quer. Mas assim, ó, você tinha que falar mais, dá uns glória a Deus. Cara, eu não sou esse cara. Não, mas você tinha que fazer umas campanhas. Eu falo, cara, eu não sou esse cara. O jeito de eu falar e de eu transmitir é desse jeito. Não vai adiantar, eu não vou aqui ficar urrando, mudando a voz. Não, mas se você fizer assim, foi assim que Deus me levantou. E eu vou melhorando naquilo que Deus me levantou. E as pessoas que vão vindo é porque vem convicção naquilo que eu falo. E constância naquilo que eu faço, entendeu? Então você vai vencer, não é procurando uma coisa nova, mas é identificando em você aquilo que Deus confiou para você fazer. É identificando na sua vida o tamanho, é identificando na sua vida o seu orçamento não só financeiro, o seu orçamento, a sua condição emocional, a sua condição física, o seu tempo naquilo que você acredita, familiar, com seus filhos. É identificando cada ponto na sua vida para que você seja, fala assim, conclusivo. Por que as pessoas são tão inconclusivas? Por que as pessoas estão sempre procurando alguma coisa que vai fazer mudar a vida dela? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem algo resolvido na sua vida, um roteiro definido, está aí o seu sucesso. Porque quem te promove é Deus. Como é que as pessoas fazem hoje? Elas querem procurar o que dá certo. Irmão, não existe o que dá certo. O que deu certo para o outro, não dá certo para mim. Deus tem uma história para mim, Deus tem uma história para você. Deus tem uma direção clara para te dar. Deus tem um caminho para você passar e você precisa andar por ele. O que ele diz lá em Isaías? Este é o caminho, andai por ele. Fala assim, eu tenho um caminho. Amém? Eu tenho um roteiro. Eu tenho uma obra a ser construída através da minha vida. E naquilo que Deus colocar sobre a sua vida, você vai até o final. A gente fica sempre olhando o que deu certo para o outro, né? Você pode ver que muitas pessoas que querem ser profissionais liberais, eles não querem ser profissionais daquilo que eles gostam de fazer. Eles primeiro fazem uma pesquisa do que está dando. O que está dando certo para ele é para ele, gente. Eu conheci a história de um cara que foi vender espetinho e ficou rico. Agora, eu não sei se eu ganharia dinheiro vendendo espetinho. Eu acho que não. 2 dias com aquela fumaça, eu já estava assim. Mas o cara construiu um patrimônio fazendo espetinho. Esse é o roteiro da vida dele. Qual é o seu? Cada vez mais eu tenho falado na minha casa que Deus me chamou para cuidar de gente. Então não adianta eu inventar em outra coisa.
O meu roteiro é o quê? Cuidar de gente. Então é na igreja, é nas palestras, é na clínica. Esse é o meu lugar. Não adianta eu querer falar assim, não, mas eu vou ser um construtor, eu vou ser um investidor, eu posso até ter outras frentes, quem sabe? Mas o roteiro meu é esse. Esse é o meu lugar. Não adianta eu ficar inventando. E quantas pessoas já chegou e falou, tem um negócio bom para você ganhar dinheiro? Cara, vai tirar eu daquilo que é o meu propósito. Agora, eu quero ganhar muito dinheiro naquilo que é o meu propósito. E seria hipócrita de falar que não. Você vai ganhar muito dinheiro quando você identificar o seu propósito. Amém? Quando você fazer aquilo, porque você é alguém que calcula, você é alguém que não muda, você é alguém que é constante, você é alguém que persevera nos seus caminhos. E aí, quando a gente entende isso, a gente abre mão de muitas oportunidades, de muitas possibilidades. A gente deixa de entrar em muitas situações para a gente cumprir aquele propósito. Você só insiste naquilo que você tem certeza. Quando você é inconstante, você inicia e não conclui, e aí você atribui a quem? Aos outros. Esse é um dos males. Desde a infância, a gente corre o risco de fazer como as crianças. A criança, ela vai e faz uma coisa errada, e quando a gente chega, ela olha e fala, o quê? Foi ele. Foi ele. Porque a gente tem a tendência, quando Adão foi lá e pecou, quando Deus falou, e aí, o que aconteceu? O que ele falou? Foi ela. Então as nossas vitórias e as nossas derrotas, elas têm que ser atribuídas a quem? A mim. Porque enquanto eu achar que foi uma situação externa, eu não encontro a possibilidade de eu mudar, porque quem pode mudar sou eu. As coisas lá fora, elas estão o quê? Perdidas. Mas eu posso ser alguém resolvido. Então todas as minhas conquistas ou as minhas percas, elas têm que ser atribuídas a mim. Você precisa fazer conta, pra você não perder tempo. Você precisa calcular melhor as suas ações, porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Você precisa crer no sobrenatural de Deus. Deus, eu tenho fé para ter um carro do ano, mas eu tenho fé também que o Senhor vai me fazer ser direcionado da forma certa, porque a fé nem sempre é eu ir lá e fazer um carnê de 60 meses e depois falar, agora Deus, eu tive fé. Não, eu tenho que ter uma fé, mas eu também tenho que ter o quê? Um cálculo. Eu tenho fé que aquele homem vai mudar. Não, irmãos, às vezes ele não vai mudar. Então, se você ainda não casou, aprenda agora. Algumas pessoas falam assim, mas eu estou orando pela vida dele, eu estou pedindo a Deus. Eu falo, não, deixa eu te falar, aproveita. Aproveita que você ainda não... Agora depois que casou, aí tem que ter fé mesmo, que ele não tem que largar. Aí tem que orar, aí tem que jejuar, tem que clamar, tem que desesperar, tem que chorar. Você fala, Deus, agora esse é meu desafio. Então, qual que é o roteiro da sua vida? Você que é marido e mulher, se você perguntar para sua esposa, para o seu marido, aonde que vocês estão caminhando? E as ações que você está tendo contribuem para concluir? Porque o número de divórcios tem aumentado de forma assim. Porque os casais, eles não sabem onde vão chegar. E às vezes eles vão tendo umas brigas, uns desgastes, umas furadas, uns investimentos, umas coisas, que aquilo ali, lá na frente, vai atribuir para eles o quê? Uma derrota. Então, muito importante, quando a gente sabe o que quer, quando a gente recebe de Deus o nosso roteiro, quando a gente não se dispersa pelo caminho e quando a gente não é inconstante. Fala assim, eu sei o que quero. Se você ainda não sabe, você vai sair daqui sabendo em nome de Jesus. Sabe por quê? Eliseu foi um homem profeta. E algo interessante aconteceu na vida dele, que ele andava junto com o profeta qual? Elias. E aí Elias estava chegando na hora dele. E aí o profeta falou para ele assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu para Gilgal em companhia de Eliseu. E disse, Eliseu, fica aqui,
porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a minha alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. O que acontece? Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, de novo, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a minha alma, não te deixarei. Às vezes a pessoa fala assim: abre mão. Não, deixa isso para lá. E você fala assim: não vou abrir mão. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar no propósito. Não, mas deixa eu te falar, essa situação você... Não, eu sei que Deus me confiou isso e eu vou até o fim. Elias estava prestes a ser arrebatado no redemoinho. Eliseu sabia disso. E Eliseu foi dispensado. Quando a gente tem convicção de alguma coisa, a gente pode até ser dispensado, mas a gente não abre mão, porque a gente fala assim: não, esse aqui é o meu lugar. E aí ele falou assim, de novo: fica aqui. Ele falou: não vou, aonde você for, eu vou. Versículo 6. Disse, pois, Elias: fica aqui pela terceira vez, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Sabe que Deus nos testa? A vida nos testa? Tem muitas pessoas que desistem, né? O Heitor passou na habilitação de moto e a gente vê muitas pessoas falando assim: eu vou desistir porque lá é uma corrupção, o povo é tudo ruim, porque os instrutores não ensinam direito. Quem já viu a pessoa falando assim? E eu falei para ele: deixa eu te falar uma coisa, esquece os instrutores, esquece os avaliadores e foca no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Habilitação. Então você não vai falar mal de nenhum deles. Você vai ser tão bom que você vai ser melhor a ponto deles não conseguir te canetar e você vai ser aprovado. Pronto. Passou. E daqui uns dias é o Vitor que está marcado também. Acabou. Então, às vezes, a gente é testado a desistir. Tem muitas pessoas assim: eu vou desistir, sabe por quê? Porque eu já gastei dinheiro demais. Eu vou desistir porque está difícil demais. Eu vou desistir porque as próprias pessoas me dispensaram. Não. Eliseu, ele foi dispensado por várias vezes. E ele falou assim: eu não vou abrir mão. Você sabe por quê? Porque Eliseu sabia que ele seria o sucessor daquele homem. Muitas coisas na vida vai tentar fazer você desistir. Muitas coisas vai falar assim: pode ir para casa. E você vai falar: eu não vou. Porque eu sei onde que eu quero chegar. Deus já me deu essa direção. E aí ele falou assim, disse: fica aqui porque Deus me enviou a Jordão. E ele mais uma vez: não te deixarei. Não te deixarei. Versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram dos dois lados, e passaram ambos a seco. Versículo 9. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que você quiser, que eu vou te fazer, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-se Elias: dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não vires, não te fará. Eliseu falou o seguinte: não vou abrir mão de você, não vou te deixar, não adianta se mandar eu embora que eu não vou. E aí depois Elias olhou para ele e falou: mas o que você quer? Ele falou assim: eu quero a porção dobrada de autoridade sobre a minha vida. E aí Elias faz uma proposta para ele: beleza, se na hora que eu for arrebatado você vê, você vai receber. Ou seja, ficar atento no propósito. Tem gente que não consegue ver a oportunidade no momento certo, porque se dispersa. Quem lembra daquelas mulheres que deixou as suas lamparinas apagarem e quando chegou a oportunidade, elas não estavam prontas? Esteja pronto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Esteja focado naquilo que Deus quer direcionar
para a sua vida. Vai ter muitas pessoas dizendo para você, desiste. Vai ter muitas situações falando para você, você não vai concluir. Mas vai ter muitas coisas também que você vai ter que entender e falar assim, essas eu preciso desistir, porque elas vão se tornar vergonha na minha vida. Foi o que ele disse. Muitas pessoas vão olhar para aquela casa e falar assim, aquele homem começou uma casa e não deu conta de concluir. Quando eu fui ter os gêmeos, eu queria construir uma casa em 60 dias. A Larissa? Quando foi ter a Larissa, eu queria fazer uma casa em 60, 90 dias, eu tinha um terreno. E eu falei, vai dar certo. Vai dar certo, eu tenho fé. E aí juntou meu sogro, minha sogra, minha esposa, para fazer eu desistir. E mais uma meia dúzia de amigos. E eu fiquei muito bravo, porque eu olhava e falava, esse povo não tem fé. Eu já tenho terreno, eu sei fazer, eu viro à noite. E meu sogro, que quase não fala nada, com aquela mãozinha, só fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Não dá tempo não, vamos pensar outra coisa. E eu falava, é porque ele é devagar, é porque ele não sonha. Mas graças a Deus que algumas pessoas me fizeram desistir. Entendeu? Que a Lorena não adiantava não. Aliás, quando o homem está encanado com uma coisa, é difícil a esposa, né? Fazer ele desistir, né? Porque no final, se ele não conseguir nada, ele usa a força. Opa, que sou eu. Ele vai tentando de um jeito e do outro. Aí a hora que vê que não dá, ele quer impor. Então tem hora que a gente precisa aprender quem fala assim, eu preciso desistir disso aqui. E aí, graças a Deus, porque senão a Lorena tinha ganhado o neném antes da hora. Olha se ela não tinha infartado junto. Porque no final, ela ia ficar desolada. Então eu quero caminhar aqui para que você entenda. Eliseu, ele não desistiu, porque ele sabia que Deus tinha um roteiro de vida de muito milagre através da vida dele. Sabe o que ele fez? Ele ficou até as coisas concluírem. Fala assim, quando eu tenho convicção, mesmo quando as pessoas falarem para mim, desista, eu não vou desistir. Mas quando você entender que você não consegue concluir, não fique achando que lá na frente vai estar tudo certo. Aprenda a desistir. E quem vai te dar esse time? Fala assim, o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Amém? Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Aprenda isso. Outra passagem para a gente caminhar para o fim é quando a gente escuta uma história de alguém que teve uma vida de 20 anos longe dos seus familiares por uma situação, por um conflito familiar. Mas chegou um momento que ele estava tão convicto do que ele queria e ele precisava ser abençoado. Ele precisava ali de ter um confronto, um encontro. E aí, esse homem, em Gênesis 32, versículo 24, diz o seguinte, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quem que era esse homem? Jacó. Jacó, ele tinha certeza de que ele precisava passar aquela noite brigando, lutando por aquilo que ele acreditava. Ele sabia que ele ia encontrar lá na frente o seu irmão novamente. Ele sabia que ele ia viver um outro tempo na vida dele. E aí ele ficou lutando, e algo interessante, que Deus permitiu com que aquela luta fosse pesada, para que trouxesse sobre a vida dele o quê? Convicção. Terceira parte que eu quero te falar. Tem vezes que Deus vai permitir com que a luta seja pesada. Amém? Ele vai permitir com que você, assim, quase que chegue a se ferir fisicamente, para que suas convicções sejam firmadas ainda mais. E a Bíblia fala que Jacó brigou com o anjo e aquela guerra, e o anjo falando, me solta, ele falou, não, eu não vou te soltar. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei o que vai acontecer depois dessa luta. Vendo que este não podia com ele, tocou a sua articulação na coxa
e depois deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse: deixa-me ir, pois está rompendo o dia. Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoar. Irmãos, olha para cá. Quando você entrar numa guerra, você vai até o fim. Você pode ser ferido, mas você vai até o fim. Amém? Você pode encontrar um obstáculo de morte na sua vida, mas você vai até o fim, porque Deus abençoa aqueles que vão até o fim. Jacó ficou a noite inteira e o anjo falava assim: escuta, já está amanhecendo o dia. E ele falou: mas eu não saio daqui enquanto não abençoar. Essa é a convicção que Deus quer colocar no nosso coração. A gente não desiste porque é difícil, mas muitas vezes a gente desiste porque ainda habita em nós uma certa inconstância, porque às vezes habita em nosso coração uma certa falta de maturidade em avaliar o roteiro que Deus quer para nós. A gente não precisa fazer 1000 coisas na vida, a gente não precisa ganhar o mundo, mas nós precisamos ganhar a clareza do que Deus tem para nós. É por isso que a gente não entende quando tem algumas mulheres que falam que orou pelo marido 20 anos. Eu falo assim: o que é isso? Porque ela tinha certeza que Deus ia restaurar, porque ela não desistiu. Mas a gente também entende quando algumas pessoas, mesmo tomando alguns prejuízos, entende, fala: é hora de levantar a bandeira e pedir paz, porque esse processo na minha vida, ele não pode me atormentar mais. E aí, a gente muda de profissão, a gente abre mão, a gente perde, porque quando a gente pensa que perdeu em alguma coisa, direcionado e convicto pelo Senhor, na verdade Ele está consertando e endireitando a nossa rota para nos abençoar muito mais. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se você é uma pessoa que tem dificuldade de planejar. Deixa eu te falar uma coisa: planejar é de Deus. Amém? Tem muita pessoa passando vergonha porque não planeja. Ah, eu fiz isso aqui, mas em nome de Jesus vai dar certo. Não, irmãos. Hoje não tem cheque, né? Mas tinha muitas pessoas que tinham aquele cheque: em breve voltará. É o cheque gospel: em breve voltará. Ou então o cheque fé datado: eu vou dar um cheque pela fé. Cheque Maranata, hora vem. Irmãos, irmãs, eu quero te falar uma coisa: Deus vai te fazer prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Mas planejar é de Deus. Desistir de algumas coisas é de Deus. Sofrer por algumas coisas é de Deus. Sentir a coxa ferida muitas vezes, mas não sair daquele lugar, é de Deus. Eu já tenho muita parte da minha coxa ferida, mas eu entendo que são lutas que em todas elas Deus me trouxe vitória. E eu não sei qual que é o seu desafio, mas eu quero orar essa noite, essa manhã, para que você possa ser tomado pelas convicções que Deus quer trazer sobre a sua vida. Deus não quer ninguém perdendo tempo. Deus quer acertar o ponteiro com você nessa manhã. Eu quero que você fique de pé e que você peça ao Senhor. Fala: Senhor, muitas pessoas são inconclusivas, e talvez eu. Muitas pessoas, às vezes, estão tentando acertar, e também eu. Mas me ajuda. Me ajuda a ser assertivo no roteiro que o Senhor tem para mim. Me ajude a não ficar perdendo tempo com situações, pessoas, com investimento, que só rouba o meu tempo. Deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas que são enviadas do inferno para tomar seu tempo. Tem gente que procura a gente para tomar tempo. E você precisa aprender a discernir isso. Tem gente que não quer mudança, ela quer tomar o seu tempo. Já teve pessoas
Agora a gente vai aprendendo que às vezes não vinha na igreja. Quando acabava o culto, ela estava ali na porta. Ah, eu quero conversar. E queria ficar 3 horas para tomar o nosso tempo. Falei, não é assim. Por que você não entrou? Não, porque eu não me senti bem, então agora eu estou indo embora. Porque eu entendi que elas só estavam sendo enviadas para tomar o nosso tempo. E aí eu tive que desistir. E o peso? Nossa, mas será que é para desistir? É. Porque existem muitas pessoas que querem remir o tempo, querem conquistar e querem avançar. Amém? Tem amigos na sua vida que você tem que desistir, porque eles só tomam o seu tempo. São muito legais, porque contam as piadas mais engraçadas. Mas eles só te tiram do roteiro. Tem muitas propostas que você vai começar como uma pirâmide. E você não tem condições de concluir. Então, sai logo. Que as pessoas olhem e falam assim, aquele ali é um homem e uma mulher que começa e termina. Deus, eu quero orar pela vida de cada um que está aqui. Pai, quantos de nós temos a dificuldade em manter a constância? Na dieta física, espiritual, na profissão, nos relacionamentos. Quantos de nós desistimos porque a luta está pesada? Nós queremos ser como Jacó. Que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, mesmo que seja debaixo de dor, mesmo que seja, Senhor, debaixo de choro, mesmo que a nossa coxa seja ferida, nós não vamos abrir mão. Porque quem nos deu essa convicção foi o próprio Deus. Coloca isso no nosso coração. Eu quero clamar ao Senhor também por aquelas áreas que às vezes as pessoas se identificam que faz mal, que não é bom, é momentâneo, mas tem dificuldade de abrir mão. Tem dificuldade de desistir do ciclo de amizade que empobrece. Do ciclo, Senhor, de amizade que tira o foco. Dos grupos que roubam o tempo. Ensina essas pessoas a desistirem das fantasias que, na verdade, eles sabem que não vão poder concluir, mas vive com o coração cheio de coisas que apenas roubam o tempo. Ensina essas pessoas a desistir. Meu Deus, nós queremos ser como esses homens. Como Eliseu, que tinha certeza que havia sobre a vida dele um chamado de milagres. E mesmo ele sendo convocado a desistir, ele diz, não! Você pode me dispensar, mas eu não vou abrir mão, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Que queima isso no coração de cada um essa manhã. Em nome de Jesus. Se para desistir, vamos desistir. Se para não aceitar a dispensa, vamos permanecer firme. Se para guerrear a ponto de ferir a nossa carne, nós vamos guerrear, mas nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que as pessoas vão olhar para a nossa casa e vão perceber que tudo que a gente começa, a gente termina, porque a gente planeja no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Eu quero repreender de todos a inconclusão. E eu quero declarar casas que começam, que planejam e que terminem para louvor, para testemunho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém.